Tanto tempo se passou e eles não sabem o que é ser gavião. Ah, que bobos! Gavião não é aquele que ostenta apenas uma camisa. Gavião é aquele que torce. Torce acima de tudo, com a alma, com o coração. É isso aí, estamos aqui na Central do Timão contando a história da maior torcida organizada do mundo, Gaviões da Fiel. E agora então nós vamos para a Revolução Corintiana. Como se deu a participação desta grande torcida organizada na mudança da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes, eu queria voltar um pouquinho no tempo, viu, Daga, Júlio, Nenê, Tadeu, Mexerica e Sicupira, porque foi até uma falha minha aqui no primeiro programa, né? Eu pensei e acabei não executando, mas quando vocês se reuniram ali nas arquibancadas do Pacaembu, né, ainda sem camisa, ainda sem nome, eu tenho certeza que vocês já cantavam uma música, e essa música eu queria cantar hoje aqui pra gente deixar esse registro histórico, relembrando as velhas arquibancadas do Pacaembu, nosso eterno Pacaembu, saudosa maloca. Getúlio, Daga, vamos lá? Vamos lá. Laia, laia, lá. Laia, 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 laia. Oh, oh, oh. Laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, laia. Laia, 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 laia. Oh, oh, oh. Laia, laia. Laia, 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 laia. Oh, oh, oh. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho, você foi pisar no Brasil. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão. Figuras entre os primeiros, o nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. É no Brasil, o clube mais brasileiro. Corinthians! 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 E é assim então que nós começamos a escalação com Roberto Daga, Júlio Toledo, Nenê Galo, Tadeu Piva, Valdir Araújo Mexerica e Sicupira. Essa é a seleção da Gaviões da Fiel. Essa é uma parte daqueles garotos que mudaram a história do futebol mundial. Porque Gaviões é cultura, Gaviões é resistência. E é isso aí. Então agora nós seguimos aqui com mais um programa na Central do Timão falando da Revolução Corintiana. O Daga já falou do cortejo de enterro do Vadielu, foi uma grande manifestação que culminou lá no programa do Jacinto Ferreira Júnior, é isso, Daga? Figueira Júnior. Figueira Júnior, Figueira Júnior, o homem do sapato branco é do meu tempo, não vou negar não. Assisti muito Jacinto Figueira na televisão. E tá aí, né? Então foi algo que partiu ali das mentes pensantes da Gaviões da Fiel, indo até executando, mas Tadeu, Eu estava nós lembrando estávamos- uma coisa aqui, que essa nossa atitude, claro que provocou uma reação. certo, Porque o Vadielu, claro que Não gostou. não ia entregar o poder de mão beijada, né? Ele queria, ele já estava há anos ali, queria continuar, né? E aí ele criou lá que seria uma torcida lá, que era uma bandinha, né? Que ia no campo, né?
Mas na verdade era um subterfúgio, né? Na verdade eram capangas. Capangas. E o que eles o objetivo, o que eles queriam fazer era intimidar fisicamente, né, os gaviões, porque normalmente a maioria eram jovens, né? E eles acharam que assim, com essa questão de violência física, iam intimidar e eventualmente dispersar a torcida, né? Nós estamos falando aqui do final da década de 60, início dos anos 70, né, onde esses meninos aqui estavam numa faixa etária entre 15 e 20 anos. Né? Então, para a gente mensurar qual o tamanho da pressão que eles sofreram por alguém que já vinha de um histórico longo à frente do clube e com essa mente que eu vou chamar até de tacanha, né, para organizar um grupo de uma bandinha, que eram capangas, para espancar, para oprimir, para intimidar, né? Acho que daí a grandeza maior da Gaviões, porque ninguém correu. Só que a reação foi só um exatamente o contrário. Só um adendo. A gente já vinha assim da própria sociedade, né? Porque a gente já vinha da contracultura, porque a gente já sofria em casa, porque a gente apanhava, nos nossos tempos, a gente apanhava dos pais. Era terrível. E tinha a parte política do país também, a ditadura, os caras davam cacete, nada boicote, nada podia, até música não podia. Então imagina a molecada ainda ir contra uma grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista, contra um ditador que ficou lá 11 anos, né? Um ditador que era político dos militares, da arena. Então, era político deles. Eu estava esperando exatamente alguém falar sobre isso. Porque o Vadelu, porque isso é uma lenda que a gente tem que quebrar, nós que somos aqui participativos desde a formação dos Gaviões, uma coisa que virou uma lenda, que nós surgimos para combater a ditadura militar. Isso é uma mentira. Quem prega isso é mentiroso. Segundo, o Vadelu era da Arena, né, Aliança Renovadora Nacional, quando a revolução, que era a Revolução de 64, que foi o surgimento da ditadura militar no Brasil, e o que acontecia? Reduzir a 2 partidos, a Arena, né, como coloquei, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Se ele fosse do MDB, ele teria sido derrubado do mesmo jeito, porque ali nós queríamos ele fora do clube, não porque ele era um deputado estadual da Arena, certo? E sim pelos desmandos que ele mandava no clube. Além disso, não podemos esquecer que essa pressão, que não veio só do clube, porque o clube andava com 2 ônibus e uma Kombi, batendo em nós, né? Em todos aqueles que colocavam contra o Vadi dentro do clube. O Maida, que foi o administrador, não permitia que nós, sócios do clube, frequentássemos o clube. Então a história é mais complexa do que parece, né? Que a gente fala, que a história não conta. Então, os Gaviões, quando surgiu a Revolução, nós sofremos muita pressão. Porque eu costumo dizer que oficialmente os Gaviões foi fundado em 1º de julho de 69, mas ele foi refundado em 71, a partir da vitória da Revolução Corintiana, certo? Porque de 69 a 71, os Gaviões quase sumiu, porque ficou, eu costumo dizer, meia dúzia de gato pingado, com medo, né? Porque a ditadura militar desaparecia com as pessoas, certo? Quem viveu aquela época sabe o que eu estou falando. Então tem pessoas que pregam essa lenda, essa mentira, de que nós surgimos politicamente. Nós não surgimos politicamente, nós surgimos como um movimento opositor ao que acontecia no Corinthians. Então, é uma grande mentira isso. E isso tem que ficar muito cravado, porque tem pessoas até hoje que de repente querem ter esse trampolim, essa visibilidade por terem opiniões e essa pregação, certo? Então, quando aconteceu, nós tivemos toda essa movimentação contra o clube, contra as pessoas que nos pressionavam. Naquela época não tinha PM, porque a PM surgiu em 75, que também é uma herança da ditadura militar, com a junção da força pública com a Guarda Civil. Quem é da época lembra como a gente falava, né, os meganha, que era exatamente a força pública? Isso. O que eles faziam
Não só com a torcida, com qualquer manifestação. Tudo era proibido. E nisso, sempre quando acontece um movimento assim, surgem os aproveitadores, certo? E nos Gaviões não foi diferente. Também surgiu alguns aproveitadores, que até hoje eles alegam um movimento político, quando na verdade eles foram usurpar o clube, mamar na teta. Tem bandeira, tem ingresso, tem ônibus. Nada contra hoje, que é exatamente a camisa 12. Não tenho nada contra a camisa 12. Mas não tenho nada favorável àqueles que traíram os Gaviões para fundar a camisa 12. Para mim, eles continuam próprio, né? Eles continuam persona não gratas. Até hoje estão no clube, porque eles frequentam o clube há 50 anos, certo? Que é mais ou menos a idade deles. Tem alguns que frequentam lá desde criancinha. Mas o conteúdo é que aquele que é corintiano, ele não se serve da entidade, ele serve a entidade. Não tem carimbo, não é eu, não é o Pedro, não é o Daga, não é... Nós somos Gaviões de paixão, somos Corinthians mais que isso. Eu sou Corinthians. Antes de ser Gavião, eu sou Corinthians. Muita gente fala democracia aqui no Brasil, a pessoa não sabe nem o que é. A grande maioria não sabe nem escrever o que é isso. Nunca viveu democracia nenhuma, isso é uma mentira. É outra mentira. Eu, particularmente, não acredito em democracia plena. Respeito a opinião dos outros. Eu não, eu acredito na democracia e dos que dirigem. Na discussão do assunto para se chegar ao melhor consenso. E no clube é exatamente a mesma coisa. Hoje você vai discutir qualquer tipo de assunto dentro dessa sociedade, você não vai ter reflexo nenhum para a sociedade, certo? Porque todo mundo está naquela. Se eu levar algum partido, né, se eu levar alguma vantagem, para mim tá bom, entendeu? Eu não comungo com isso, e creio que todos nós que estamos aqui não comungamos com isso. A vida para manter os Gaviões vivos foi muito difícil, sem sede, sem dinheiro. Ia para o Pacaembu a pé, levando as bandeiras, os instrumentos, não tinha onde guardar as bandeiras, não tinha onde guardar os bambu, não tinha onde guardar os instrumentos, que era 5, não vai pensar você bandeiras, 40 bandeiras, tinha 3, tinha 5 instrumentos, ou tinha um monte, porque a gente confunde batucada com bateria. Nós tínhamos uma batucada, 2 surdinhos de tarraxa, uma caixa de guerra, 2 tarol, sem sede, sem nada, não tinha dinheiro para alugar uma Kombi, para ir para o Pacaembu. Corinthians faz-me rir, Corinthians arroz brejeiro, corintiano maloqueiro, corintiano não sei o que lá. Então nunca fomos tratados como gente. Sempre fomos tratados como lixo até a redenção de 77. Então, as pessoas precisam entender, quando alguém, por exemplo, mais velho como nós, qual a maior conquista do Corinthians? Campeonato Paulista de 77, que foi a redenção. Foi quando nós passamos a ser reconhecidos como pessoas. Que até então nós éramos considerados lixo, a escória. Isso muita gente não fala, porque as pessoas têm medo de botar a cara, a tapa, entendeu? Ou o cara é homem ou ele é um calhorda, eu prefiro ser homem, entendeu? E eu sou um cara que sempre fui direto, porque eu costumo dizer que conversa de homem não faz curva. Então eu sou Corinthians, as pessoas precisam entender isso. Corinthians é uma coisa muito maior que qualquer torcida organizada. O Corinthians é maior que todas as pessoas que lá passaram com cargo ou sem cargo, certo? Onde você vê que é exatamente um complô, né? É como os políticos, né? Essa mistura da política com o futebol, o resultado só podia ser esse que a gente está vendo aí. As entidades milionárias e os clubes falidos. Os empresários, os jogadores têm direito a qualquer coisa e o clube não tem direito a nada. Júlio, nós vamos chegar nessa parte aí mais pra frente, né? Chegando no futebol, no começo da Gaviões como torcida, a festa, a revolução, a nossa missão. E nós vamos chegar daqui a pouquinho nos dias de hoje, onde a gente vai convidar outros participantes aqui para nossa roda que chegaram aqui na Central do Timão também para conhecer essa história da Gaviões da Fiel. Eu só queria só pôr uma vírgula no que o Júlio falou. Apesar de tudo que ele falou ser verdadeiro, tem uma vírgula nisso. Esse Vadelu, ele não era do PMDB, do outro partido. Ele era do Partido dos Militares. Precisava ter mais coragem para ir contra ele. Nossa política era contra ele. Se fosse contra a ditadura, nós não estávamos nem contando história aqui hoje. Já era. A gente sabe que o Raul Seixas falava numa música dele, ele fala, né? Ele canta na música dele, que
É mais ou menos a letra, é isso. O que você está fazendo aí? O cara estava sozinho. Fala, não, estou pensando. Pensando o quê? O que você está pensando? Então você estava sozinho pensando. Então a gente foi muito corajoso de ser contra esse cara, né? O nosso problema era com ele. Não era, nós não estávamos contra a revolução, a ditadura, o golpe militar. Se a gente tivesse, não estaríamos aqui hoje. Então nós somos, os nossos idealistas, né? Foram muito corajosos, muito corajosos e persistentes, porque estava contra uma situação desse tipo. Isso é... Quero inclusive colocar uma dentro, se me permitir, porque é uma coisa que eu já procurei na internet, procurei em todo lado e não encontro nada a respeito. Os Gaviões estenderam uma faixa de 40 metros no Pacaembu, num jogo noturno, que tinha os seguintes dizeres: fora traidores da Revolução, Martinez e companhia. Martinez, traidores da Revolução corintiana. Só que como nós éramos policiados pelo DOPS, essa faixa de 40 metros, ela ficou em torno de uns 4 metros, mais ou menos. Que ficou fora Martinez e companhia. Por quê? Porque a ditadura militar ficou conhecido como Revolução de 64. Então eles alegavam que a faixa embaixo e o povo em cima estava representando o quê? Que o povo era contra a Revolução Militar, ou seja, a ditadura militar. Vou dizer mais uma alertinha aqui. Tem pessoas que vão entender esse meu recado aqui. A faixa dos Gaviões nunca ficou em cima, sempre ficou embaixo. Certo? Então nós não somos mentira, nós somos verdade. Lutamos sempre pela verdade do Corinthians e por consequência dos Gaviões, sem nenhuma contrapartida, sem levar nenhuma vantagem. Bom, me orgulho muito de ser pobre. Tá claro, né? Tá claro, acho que para quem está acompanhando aqui nosso debate, nosso bate-papo aqui, que o Gaviões foi fundado por pessoas de personalidade, né? Pessoas de caráter e de coragem acima de tudo. Eu acho que vale todos esses exemplos, essas citações aqui do Júlio, do Daga, como reforçou o Nenê, né? Foi uma briga cheia de glórias, né? Porque o Gaviões está aqui, 50 anos depois nós continuamos aqui contando história. Nós brigamos contra quem estava instituído no poder e que representava, além do continuismo dentro do clube, também a força da ditadura, que era a força geral da nação então. Então vejam a complexidade, a dificuldade que foi levantar essa bandeira em prol do Esporte Clube Corinthians Paulista. Em prol da democracia, sim, né? Porque o objetivo desses precursores, o objetivo da Gaviões, da Fiel, sempre foi arejar o poder do clube, trazer o Corinthians para sua verdadeira grandeza, trazer o Corinthians para sempre perto do povo. Tadeu? Tem um tempinho, só temos todo o tempo do mundo, Tadeu. Não, uma coisa importante, os Gaviões não só brigava para derrubar quem estava lá no poder. Claro que isso era o objetivo básico, mas a gente defendia ideias. Então, eu vou só lembrar uma das ideias que nós defendemos, que é a questão do sócio torcedor. Quem criou isso, a ideia, foi os Gaviões. 7-5. E hoje, sócio torcedor é uma coisa que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe que em todos os clubes foi implantado, e o Corinthians foi retardatário, inclusive, né? Vários outros fizeram primeiro. Mas, dentre várias ideias, eu vou só, assim, realçar essa, porque essa foi marcante e até hoje todos adotaram praticamente. Só tem uma pequena confusão na nomenclatura. Esse projeto foi apresentado no Conselho do Corinthians, quando no Conselho do Corinthians existiam 33 Gaviões. Foi apresentado um projeto do sócio torcedor, não do fiel torcedor. Exatamente. Esse projeto sócio torcedor não dava o direito ao sócio de frequentar a sede social, mas ele tinha uma ligação com uma contribuição que iria direto ao departamento de futebol. Certo? Hoje você pode normatizar. Que na época, esse povo podia votar para presidente. Esse era exatamente o propósito. Esse era o esquema.
Porque O povo o podia povo Deixa não eu só teria pontuar direito. aqui, Júlio. Só pontuar aqui, porque é muito interessante isso que vocês estão falando aqui. Qual era o ano, Júlio? 1975? 75. Então, em 1975, Os Gaviões da Fiel, esse grupo que aqui está e muito mais outras mais. pessoas, com 33 membros no Conselho Deliberativo do Corinthians, propusemos a criação do sócio torcedor, Não do fiel torcedor. seria um sócio contribuinte, cuja a sua Departamento de contribuição futebol. iria para o departamento de futebol, com direito a voto para presidente do Corinthians. Isso, teria que normatizar um coeficiente do valor do voto do sócio patrimonial com o direito do voto sócio-contribuinte, sem direito a frequentar a sede, que na época o Corinthians tinha só um endereço, certo? Que era a Rua São Jorge 777. E a partir daí, o projeto foi aprovado em termos e se ficou de normatizar. Foi normatizado em 2005, criando o fiel torcedor. Que aí veio essa deturbação, porque inclusive destruiu até os propósitos dos Gaviões, que virou atalho da compra do ingresso. Isso, e nós vamos falar mais pra frente também, que é a chegada aí do dito futebol moderno, né? A transformação do futebol. Porque quando surgiu a Gaviões da Fiel, final da década de 60, o futebol era muito mais romântico, né? O gramado era daquela grama, eu não sou especialista, eu não sou botânico e tal, mas era aquela grama mais grossinha, né? Quem manja de jardinagem aqui ninguém manja? Que era aquela grama batatais, acho que chama batatais. Hoje é tudo graminha japonesa, é tudo campo sintético. Hoje a bola é redonda. Antigamente ela ficava até meio oval no decorrer da partida. Então tem toda uma evolução através dos tempos. E no próximo programa nós vamos entrar naquilo que a Gaviões da Fiel é mais reconhecida. Mas fica importante, né? Ficou aqui então os primórdios de tudo. Como é que surgiu a missão da Gaviões da Fiel, né? A verdadeira razão da existência. E agora então a festa nas arquibancadas, né? Porque a Gaviões, como torcida organizada, todo mundo no mundo inteiro reconhece como as grandes bandeiras, as grandes entradas do Corinthians em campo, com papel picado, com rojão, a coisa de levar lá, hoje ecologicamente nós estaríamos errados, na coisa de soltar o porquinho lá no Urubu, né? No derby, porque derby é derby, hein? Derby é derby desde sempre, né? Então Corinthians e Palmeiras sempre vai ser um dos maiores jogos da nossa história. Nós esperamos... E esse jogo principalmente foi sensacional. Olha lá, o Sucupira vai falar disso daí. Eu só lembro que eu dava risada lá. Aí, meu Deus do céu. Nós temos que ouvir mais a voz do Cicupira, porque esse sotaque aí, ó, interiorano, esse é o verdadeiro brasileiro. Só a voz, né? Cicupira. O verdadeiro tatuiano. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo programa, hein?